E assim nós vamos agradecidos que estamos nos ligando, a equipe do bem aqui presente, a equipe de André Luiz, esse médico do mundo maior, que mudou de profissão e virou repórter, para contar para a gente a verdade vista de outro aspecto, com outro foco. A morte sem nenhum tipo de máscara. Obrigada, doutor André Luiz, por abrir as portas dessas verdades e ajudar-nos a melhor compreender a nossa vida hoje, aqui na Terra. As nossas dificuldades, os nossos testemunhos, as nossas provas, mas principalmente a nossa oportunidade de trabalho e aprendizado, de a importância desses poucos anos aqui na Terra. Nós vamos cumprimentando também a equipe de Emmanuel, que nos acolhe, todos os nossos companheiros desencarnados, que assim como nós estudam esse livro, pedindo a bênção de Jesus a cada um de nós, a todos os nossos lares. Nós que sabemos que o plano espiritual recolhe a nossa ficha e sabe direitinho as nossas dificuldades, sejam elas de ordem física ou moral. Vamos pedindo ainda aos colaboradores do bem que visitem a casa de todos os nossos companheiros desse estudo, que infelizmente não puderam estar nessa noite aqui conosco. Para que assim como nós, Senhor, eles possam receber as suas bênçãos de luz, de paz, de harmonia e de esclarecimento. E assim vamos dando por iniciado o estudo dessa noite. Amém. Então a gente vê André Luiz continuando a conversa dele nessa colônia, escola, no plano espiritual, o lar de Blandina, visitando e conversando com ela, entendendo um pouco mais como é que funciona esse processo de aclimatação quando crianças chegam no plano espiritual. E a gente vê que não é um projeto simples. Esse lar da bênção só, e a gente imagina que devam ter vários lares da bênção, em locais diferentes, cidades diferentes, países diferentes. Esse daí fica em cima da cidade do Rio de Janeiro. Mas quantas mais? Quantos mais educandários como esse existem? E 2.000 crianças sendo observadas, cuidadas, educadas. Não só elas, mas os pais também recebendo a ajuda necessária para o seu equilíbrio físico e espiritual. A gente que entende cada vez mais a importância da nossa mente como uma energia criadora contínua. Nos momentos em que a gente está em desespero, em dor, sofrimento, a poluição mental que a gente causa na nossa vida, no nosso corpo, no nosso lar. E é graças a equipes como essas que a gente consegue muitas vezes sair do buraco de uma depressão, de uma dor profunda, de uma perda tão grande quanto essa. Então essa ajuda não se restringe às crianças que foram, mas também aos familiares que ficaram e que estão sofrendo, né? Lembrando que tudo começou pela prece de uma criança, de um adolescente, pelo irmão que tinha partido, né? Outra coisa que eu achei interessante, a pergunta de André, bom, vocês estão ajudando só do lado moral e espiritual, né? Falando de reencarnação, de progresso, de leis divinas, ou vocês também estão educando no aspecto acadêmico? E aí ela fala, não, educa do aspecto acadêmico também. E aí a gente vê a importância da alfabetização. E aí a resposta dela é: precisamos movimentar todas as medidas de despertamento espiritual ao nosso alcance.
A cultura intelectual pode não ser condição básica à nossa felicidade. No entanto, é imperativo de engrandecimento na nossa alma. Quem não sabe ler, não sabe ver como deve. Então, a nossa responsabilidade nessa encarnação é trabalhar as duas asas. Desde criança. É a asa acadêmica, sim, e é a asa moral do bem. Então, não só nós como pais, como adultos, mas também cuidando das nossas crianças. Então, isso de deixar a criança resolver se vai na escola, se não vai na escola, se vai estudar, se não vai estudar, se faz lição, se não faz lição, isso é dever dos pais. Não fazer lição por elas, mas ajudá-las a entender a importância desse esforço, desse trabalho. Por quê? Porque o fruto vai ser o aprendizado. E esse aprendizado vai ser mola ímpar, crítica, para que elas possam voar como espíritos eternos depois, que todos nós somos. Então, lembrando de novo como a gente já sabia, a doutrina está falando dessas duas asas que a gente precisa para voar. Quando a gente estiver aqui, todo aprendizado que a gente fizer é válido, é importante e vai ficar num banco de dados eterno, fica guardado. O piano que eu estudei na minha infância vai continuar nos meus registros como espírito eterno. E esse talento, esse aprendizado vai ser carregado e vai ser acumulado através das minhas centenas, milhares de encarnações. Então, isso para a gente não se acomodar, lembrar também que a própria ciência fala que aquele cérebro que acaba parando de estudar, ele enferruja, adoece. E aí a gente vê as pessoas que acabam perdendo a memória, tendo mais chance de ter demência ou Alzheimer. Enfim, é fundamental a gente usar o nosso cérebro como a gente usa, como é fundamental a gente exercitar o nosso corpo como um todo. Lembrar que o cérebro da gente é um músculo que precisa ser trabalhado. E o exercício que o cérebro precisa é o aprendizado contínuo. Agora, qual vai ser a nossa escolha? Como é que a gente pode saber o que está valendo a pena ou não? Então, a gente pensar quais são os fatores, quais são as informações que podem ser úteis a mim como espírito eterno. Então, e a gente aproveitar essa chance de aprendizado, pensando não só nesse momento imediato de prazer, né? E eu não estou dizendo que a gente não deva ler coisas simplesmente para passar tempo ou assistir bobagem na televisão, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou querendo dizer é a gente conscientemente usar o nosso tempo de aprendizado para aprender coisas que vão servir para nós, para nossa evolução aí, como espírito eterno, como wholesome mesmo, né? Outra coisa que a gente vê é que a importância, de novo, das mães, do papel das mães. É claro que devem ter pais que também vão aí ver os filhos, né? Agora, a responsabilidade de nós, de saber como amar, e eles pegarem mães para terem esses lares com crianças como se fossem mini orfanatos, em que elas são cuidadas como crianças queridas dela, com mães postiças, tipo foster moms mesmo, né? E no caso da Blandina, com 12 crianças. E a gente vê a importância do trabalho no bem para o resgate das nossas dívidas de passado. A Blandina tem um resgate em relação a crianças, em relação à gravidez. O trabalho dela aí no plano espiritual, e provavelmente quando ela reencarnar, ou se ela tiver reencarnado já, vai ser também nessa área, com crianças. Porque através do amor dela a outras crianças, ela vai tirar, mudar, decompose todo aquele magnetismo de desequilíbrio que ela tinha nas zonas genésicas reprodutivas dela, para que ela possa ser mãe no futuro. Então, essa possibilidade de ser mãe, talvez não seja mãe do filho dela, que saiu da barriga dela,
Mas qual é a diferença do papel que ela está tendo hoje com essas crianças? Ela está sendo mãe também, não é? E não só está fazendo bem para essas crianças, em que ela está amando e cuidando, mas está principalmente fazendo bem para ela. Se a gente contrastar esse comportamento com outro comportamento de uma outra opção que a Blandina poderia estar tendo nesse momento, né? Se ela estivesse sofrendo, triste, deprimida, ou, enfim, não aceitando, ou ainda revoltada por não ter conseguido ter os filhinhos dela durante a vida, né? Tivesse desencarnado com esse peso, será que ela estaria no lar da bênção? Não, ela não estaria. O lugar em que ela estaria seria semelhante ao lugar de qualidade mental dela. Então, ela mesma, através do baixo padrão vibratório, ela estaria se aprisionando num inferno de dor, de sofrimento, que a gente não consegue imaginar o grau. Porque a gente está vendo que ela fez bobagens no passado, mas hoje ela está agora escolhendo um caminho diferente, que é uma coisa que todos nós podemos fazer. Ela não está olhando para o passado, ela sabe que ela fez besteira, mas ela não está vivendo do passado que ela não consegue mudar. Ela está atuando no presente, em que ela tem formas, ela tem a possibilidade de escolha, de refazer a história dela para ter um futuro melhor. Então, isso é importante a gente pensar. Essa escolha ela tem. A escolha de achar ruim, ficar triste, ou a escolha de fazer o bem e aprender, né? Essa escolha todos nós temos, todos os dias. Aí outra coisa que eles continuam falando da importância do aprendizado, e isso me chamou a atenção. Ele faz primeiro essa comparação dessa inércia, do marasmo, como se fosse uma coagulação da força mental. Assustador uma coisa dessa, né? A hora que a gente pensa que se a gente não usar, se a gente não fizer o bem, então é aquela história da água parada mesmo que enche de mosquito. Então ele está dizendo que quanto mais a gente aprende, mais a gente tem vontade de ajudar. Por quê? Se a gente está crescendo na direção vertical, chegando mais perto de Jesus, a gente começa a apreciar, a compreender, a valorizar cada vez mais a perspectiva de Jesus, certo? Se eu estou entendendo, se eu valorizo, se eu amo a Jesus, eu vou querer seguir os passos, os exemplos dele. Eu vou estar mais aware, consciente dos meus próprios atos, das minhas próprias escolhas. E eu percebo que através do bem eu me sinto bem. E isso a gente já viu que a ciência já reconheceu, já provou que fazer o bem faz bem. E libera hormônios no nosso cérebro que dão uma sensação de alegria, de contentamento. É que nem comer chocolate. Então, olha só que coisa impressionante. A gente aprende mais, se fica mais perto de Jesus. A gente tem vontade de seguir, de praticar os ensinamentos de Jesus, porque só o conhecimento, sem esse entendimento, não resolve, né? E é o que a gente vai ver no resto do capítulo. A gente começa a trabalhar e a gente fica mais feliz. E no momento que a gente trabalha, a gente não só fica mais feliz, mas a gente se reajusta com a lei de amor. Ele fala, a porta de saída de alegria é o serviço no bem. Então, vamos procurar oportunidades da gente servir. Porque muitas vezes a gente fica sentado, as coisas acontecendo, e a gente não se inteira, não oferece. O que eu posso fazer para te ajudar? A gente vê uma pessoa, seja no trabalho, seja em casa, seja algum amigo, muitas vezes atolado com coisas, passando por problemas sérios. Será que a gente pensa que a gente pode levar um prato de comida? Se a gente pode ajudar
a levar e buscar os filhos? Ou será que a gente pensa, puxa vida, eu posso cuidar dessa parte para você, se estava fazendo isso, enfim, isso eu sei fazer. Então, a gente sair da nossa inércia, do nosso cocum egoísta e oferecer. E a gente vai se sentir bem com isso. E cada vez que a gente fizer isso, a gente vai estar quebrando esse molde invisível que a gente mesmo criou com o nosso egoísmo, olhando só para o nosso orgulho, só para a nossa verdade, só para o nosso bem-estar. E ajudando os outros, a gente vai estar sendo ajudado. Nós vamos conseguir encontrar um outro caminho, né? Um caminho melhor. Aí ele fala de religião, de religiosidade, de prece, de missas, de templos. E é uma pergunta que a gente tem que prestar muita atenção na resposta dele. Que Deus é como o sol, ele está iluminando todos nós. Ele não fala, não, porque você é um templo judeu, eu não vou ajudar. Não, mas você é um templo hindu que não acredita em Jesus, eu não vou ajudar. Não, Deus é um só. Deus é Pai, todos nós somos irmãos. Essa é a maior lição que a gente precisa entender, da fraternidade universal. E aí ele fala, mas mais importante do que ir no templo, porque muitas vezes a missa vira um evento social e não um evento religioso, é a prece. A prece a gente pode fazer aonde? Nesse meu templo interno, aqui. Que é usando a minha mente, o meu sentimento. E eu posso fazer a qualquer hora. E a gente sabe que a prece tem que ter 3 aspectos que muitas vezes a gente esquece. Que é honrar o Deus. Então, eu reconhecer que existe o Criador acima de mim e entregar a minha vida a Ele, em vez de questionar. Meu filho perguntou, puxa vida, mas se Deus é tão bom, por que eu preciso honrar a Deus? Isso não seria arrogância de Deus? Mas não é por Deus, é por nós. Somos nós que precisamos compreender a nossa própria pequenez para conseguir aceitar as provas que nós mesmos colocamos na nossa vida. Então, sem revolta, com amor, é a entrega de nós, enxergando Deus como aquele Pai que nos ama mais do que tudo que nós temos capacidade de entender. A segunda coisa que a gente pode fazer na nossa prece é o pedido. Não pedir, me dá esse carro, preciso comprar casa, me dá um emprego novo. Não. É pedir força, é pedir entendimento, é pedir inspiração, é pedir fé, é pedir coragem. Vamos pedir aqueles instrumentos, aquelas faculdades que vão nos ajudar a vencer as dificuldades da vida. Porque muitas vezes a gente está pedindo uma coisa ou outra e a gente não sabe se isso é o melhor para a gente. Será que aquilo que nós conseguimos vai ser bom ou vai ser ruim? Eu sonhei tanto com um emprego XPTO e eu consigo esse emprego. Será que ele vai ser bom? Ou será que ele vai ser ruim para mim? Porque se eu conseguir esse emprego e eu ficar doente, ele foi bom ou ele foi ruim? Se eu conseguir esse emprego e trabalhar tanto e acabar me desvinculando da minha família e da minha responsabilidade como mãe, ele foi bom ou ele foi ruim? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que a gente pede. Então, vamos pedir esses bens que são atemporais, eternos, para que a gente saiba lidar com sabedoria todos os momentos de dificuldade na nossa vida. Muitas vezes a gente lembra de rezar na hora da dor, mas vamos lembrar também de agradecer. Porque tem tantas bênçãos que a gente tem que nós nos esquecemos, né? Então, é só a gente pensar no nosso braço, no nosso olho. Quanto custa o nosso olho, a nossa visão? Se falar assim, não, então, se você não precisa, não tem nada para agradecer, então me dá a sua perna, porque eu não tenho uma perna, me dá a sua. Então vamos lembrar dessas coisas.
de todas essas bênçãos invisíveis que nós recebemos, a bênção da gente ter a oportunidade de um estudo como esse, de um aprendizado como esse, para o nosso despertamento consciencial, da doutrina espírita que é colocada na nossa vida, que ele fala. Nesse momento da prece é onde existe essa ligação maior com Deus. É onde os espíritos do bem, a equipe de Jesus, consegue influenciar a nossa vida. Se a gente não ligar a tomadinha, a ajuda não vai chegar. O fiozinho tá aqui, mas eu tenho que ligar a tomadinha em mim. E essa ligação independe de qual é o nome, o apelido da minha religião. Depende até da minha cultura, do meu grau de alfabetização. Da minha idade, do meu país, da cor do meu cabelo, da minha pele. Não importa. A partir do momento em que eu estou fazendo uma prece, reconhecendo que existe um ser maior, eu vou estar fazendo essa conexão universal com as equipes do bem. E essa prece, muitas vezes, vai ter uma resposta muito mais poderosa do que ainda numa missa. Uma missa em que eu talvez esteja mais preocupada com a roupa que eu estou vestindo do que com a palavra que está sendo dita, né? Aí ele fala das missas pagas, que aí continua um pouco a nossa conversa em termos da validação do que é importante na prece. A missa nada mais é do que uma prece em conjunto. Isso que a gente está fazendo, esse estudo é uma prece em conjunto. Nós todos estamos aqui. Nós paramos tudo que temos que fazer durante aí 30 minutos, numa quinta-feira, 7h30 da noite, para estudar uma coisa, para aprender mais sobre Jesus, sobre a vida no plano espiritual. Agora, eu tenho a opção de estar aqui, mas a minha cabeça está pensando no jantar que eu tenho que fazer, no banho que eu tenho que dar no meu filho, enfim. Eu estar fisicamente presente não significa que eu estou nesse momento. A mesma coisa acontece com as missas pagas. Qual é o objetivo da missa? Qual foi a intenção real? A intenção é um ato exterior ou é de ajudar aquela pessoa? E o que ele está falando é que a ajuda vai ser sempre proporcional à qualidade do sentimento. Claro, não só de quem está enviando, mas do receptor também. Porque a gente sabe, para que essa ligação aconteça, precisa ter os dois lados, né? Então vamos lembrar disso. Muitas vezes no passado a gente vê, até nos cemitérios, as pessoas se preocupando muito mais com o tamanho da lápide, com a ostentação, do que com o amor, a saúde espiritual do morto. A mesma coisa acontece aqui. A gente pode, em casa, ou no nosso centro, ou numa missa, em qualquer templo que seja, fazer uma prece. E a gente pode ter certeza que, como ela falou, todos esses templos, eles têm espíritos que são responsáveis, que estão ajudando, que vão ouvir essas preces. Mas é importante que a gente conecte o plug dentro do nosso coração. E aí, a Mariana fala uma outra coisa que foi um dos temas que nós discutimos na última reunião do centro, aqui de Portland, na terça-feira, que foi isso da gente estudar, mas a gente não praticar, não viver, né? Viver Jesus. O que é viver Jesus? É praticar o amor ao próximo. É a gente fazer para o outro aquilo que a gente gostaria que o outro fizesse para a gente. Não é só a gente ajudar no centro espírita, mas principalmente fora dele. Ajudar no nosso lar, é ter paciência com o marido, é praticar Jesus. Ter paciência com a esposa, é praticar Jesus. Ter paciência com o chefe, é praticar Jesus.
Não brigar no trânsito é praticar Jesus. É levantar a mão para voluntariar, é praticar Jesus. É sair da nossa zona de conforto. Toda vez que a gente sai da nossa zona de conforto, a gente está praticando Jesus. Então, vamos pensar nisso. Como é que eu estou vivendo todo esse conhecimento que eu estou recebendo aqui? Onde é que ele está sendo aplicado na minha vida? Com quem? Se eu fosse perguntar para as pessoas que convivem comigo, o que elas diriam a respeito da Ana? Então, para a gente encerrar o estudo dessa noite, agora fechando 8 horas, nosso comportamento em missa, né? E meus filhos vão para a escola católica e a gente vê a importância disso desde pequenininho, mas os adultos também, né? Isso da gente ter acesso a celular. Vamos repensar como a gente trata um templo, com que respeito a gente entra num templo, qual é o assunto que a gente conversa dentro de um templo. Lembrando que existem trabalhadores ali, de Jesus, tomando conta. A outra coisa que eu queria comentar é sobre o apego material. Quantas pessoas a gente conhece que acabam destruindo, estão tendo as suas famílias destruídas por conta de uma divisão de herança. O apego material é tanto que não importa a ligação sanguínea entre os parentes, o mais importante é quanto eu vou ter versus o quanto você vai ter. Lembrando que o dinheiro vai ficar da mesma forma que o dinheiro do morto ficou. O nosso também vai ficar. Assim como todas as outras coisas vão ficar. Incluindo a nossa família, né? O que vai conosco é o amor que nós construímos com aqueles que convivem conosco. E também as dores, o sofrimento que a gente carrega com a gente. Então, a única coisa que a gente leva é sentimento. O resto tudo fica. E a terceira coisa que eu queria que a gente refletisse nessa noite é o que significa na minha vida praticar o Espiritismo. E vamos fazer uma listinha de 5 coisinhas essa noite. Como é que eu posso praticar o Espiritismo? Colocar mais Espiritismo no meu dia a dia. Para que quando eu chegar do outro lado e perguntarem para mim, e aí, Ana, o que foi que você fez com todos os talentos que você recebeu, com todo o conhecimento, com tudo que você aprendeu? O que você fez com isso? Então, vamos olhar ao nosso redor e identificar oportunidades de trabalho. E colocar isso em ação. Talvez não as 5 de uma vez, mas de pouquinho em pouquinho. A gente mudar os nossos hábitos para inserir mais religiosidade na nossa vida, né? Nos nossos atos. Bom, era isso que eu tinha para falar nessa noite. Agora eu vou tirar todo mundo do mute para vocês fazerem as perguntas. Alguém tem algum comentário? Não, eu não tenho pergunta, não. Eu tenho mais comentário. Eu acho que ou só acho que é validação, tudo que a gente tem estudado e quando você começou falando do aprendizado contínuo, a, a câmera, quando você coloca, parece um pouquinho. Quando você fala de aprendizado contínuo, eu sempre me lembro uma vez no Centro Espírita a gente comentou sobre uma senhora, não lembro quem comentou, uma senhora que já tinha os seus 70 e alguns anos, e ela estava estudando, acho que era medicina, enfermagem, e alguém perguntava, para que você está estudando isso? Que não vai nem conseguir, tipo, você nem vai conseguir aplicar. Ela disse, não, eu vou aplicar. Um dia, em outro lugar, eu vou aplicar. Esse é um conhecimento que eu nunca vou perder. O Divaldo, na palestra dele na França, isso. Então, assim, eu acho muito legal isso. É muito difícil a gente ter
essa consciência. A gente é muito, e hoje acho que a cada dia a nova geração é muito mais do que a nossa geração, do que a geração anterior, mas eu me considero ainda assim muito imediatista. A gente sempre quer ver tudo aplicado, tudo que a gente faz, a gente quer ver aplicado, quer ver resultado, quer colher o resultado, quer usufruir do resultado. E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que aprender, né? Tem que aprender principalmente não só a acadêmica, mas a moral também, né? Assim, a gente às vezes dá um passinho para frente, faz uma coisa bacana de aprendizado, e depois de um tempo dá um para trás porque fez alguma coisa que não é tão bacana assim, né? Eu acho que é muito de utilizar. Mas eu acho que também é isso e realmente viver o conceito da vida eterna, né? Porque a gente fala, a gente estuda, a gente comenta, mas é em tudo que você faz, você ter essa consciência de que sim, é eterno. Então, as minhas ações hoje, elas vão servir para o resto da minha vida, sendo que a minha vida é muito mais do que essa configuração atual, né? Uhum. Eu acho que é outra coisa em relação ao serviço, porque serviço é a nossa bênção. Realmente, sim, é inegável, assim, às vezes é que nem eu acho que exercício físico. Sempre quando a gente faz exercício físico, depois que termina, sei lá, uma corrida, depois fala, que bom foi correr, me senti muito bem. Acho que é a mesma coisa quer dizer, a mesma coisa não, é muito mais prazeroso a questão de você servir, você ajudar, só que às vezes você está tão imerso na sua rotina, você mesmo sabendo que aquilo vai fazer um bem danado para você, principalmente, não, se óbvio, faz para os outros, mas também faz para você, só que você ainda acaba não tendo dificuldade de sair da inércia, de, poxa, tá chovendo, tá frio, mas eu vou sair para ajudar. Eu trabalho aqui das quartas-feiras na igreja lá, tipo, nossa, todos os dias que a gente foi lá, às vezes a gente tem, óbvio, tem preguiça também, mas quando você chega lá e faz, você é imerso por uma aula tão boa que você devia sempre pensar nisso antes ou sentir isso antes de ir. Fala, gente, vai ser muito bom. Então, eu acho que de novo, é um autoaprendizado que a gente tem que. E quanto mais se fizer, acho que nem exercício, quanto mais se fizer, mais fácil vai ser de fazer, mais prazeroso vai se tornar ainda mais e por aí em diante. Uhum. E o comentário é em relação a quando você fala viver Jesus, praticar Jesus, que isso daí é uma coisa que eu sempre me questionava, às vezes quando eu via as pessoas indo para a igreja, ou o próprio centro espírita, qualquer lugar que as pessoas iam, durante o culto, durante a missa, durante a palestra, era uma conexão muito, muito forte, e aí saía dali, que passava alguém e a pessoa, não sei para onde, já mudava a chave. Gente, acabou de escutar a palavra de como ser melhor, de como prestar caridade, já, se você sai dali daquele espaço e você já entra na sua bolha de novo, né? Você entra no seu casulo. Então, é difícil, mas eu acho que de novo, eu acho que é uma constante. Quanto mais a gente estuda, mais a gente alimenta, mais a gente vê o que a gente está errando e o quando é bom servir, quanto é bom aprender, assim. Mas, de novo, a gente tem que estar, que nem planta, tem que estar regando, para que a gente possa fortalecer esse cada dia mais. É praticar mesmo, né? Que nem exercício. Quanto mais a gente faz, a gente está desenvolvendo o músculo da caridade, que a gente não tem, né? Se a gente fosse bonzinho, a gente não estava aqui na Terra. Então, a gente tem que começar dentro dos nossos defeitos e limitações até a gente conseguir, né? Era mais isso, era mais esses comentários, só para reforçar aí, que eu acho que. Obrigada. Alguém mais quer comentar? Oi. Oi, Cri. Não, eu lembrei quando falo das crianças, a evangelização, né? Das crianças, Uhum. que lembrando dessa parte aí do trabalho, né? E aí eu pensei, quantos talvez já estavam trabalhando lá, encarnaram e estão trabalhando aqui. A gente está sempre aprendendo, vem para cá, né, com conhecimento, mas então essas pessoas, né, que cuidam das crianças lá, né, estão aprendendo também elas, né, e quando vem para cá, as que já estão assim mais avançados ensinam, né, a gente. Achei. Uhum. Com certeza, o conhecimento acumulado, né?
Então, tá. Então, vamos agradecendo nesse instante. Essa noite feliz. Essa noite que dá esperança pra gente, né? Saber que a gente pode criar um nosso futuro melhor com as nossas escolhas do hoje. Que, como o Miguel falou, isso aí requer prática, disciplina, colocar a nossa vontade em ação, mas que é possível. Isso que a gente tem ao nosso alcance de poder aprender e mudar o código do nosso perispírito para nos transformar em algo melhor. Bom demais. Porque se hoje é reflexo do ontem, o amanhã vai ser reflexo das nossas escolhas do hoje. Nós agradecemos o nosso querido André Luiz e a sua equipe por todas as bênçãos esclarecedoras, por todo o tempo que foi devotado para escrever esse livro, na preparação dele, pela oportunidade de continuarmos aqui esse trabalho em conjunto, porque nós sabemos quando 2 ou mais pessoas se reúnem em nome de Jesus, Ele está presente. Ele mesmo disse isso. Então Jesus está entre nós, cuidando do nosso lar, higienizando a nossa casa, cuidando das nossas mazelas físicas ou espirituais. E ainda tendo o privilégio de ter um médico do gabarito de André Luiz aí, ajudando a gente. Obrigada, mestre. Abençoa todos nós, abençoa os nossos lares, que nesse instante um túnel de luz possa cair das esferas terrestres, celestes, a cada um desses lares, dos lares daqueles que não puderem estar aqui conosco. E que bênçãos invisíveis possam encher as nossas casas, com paz, amor, harmonia. Que essas bênçãos possam tocar os nossos corações profundamente, equilibrando todos os nossos centros de força, nos dando coragem, energia, disposição de viver o bem, de pensar o bem. Protege-nos, Senhor, principalmente do mal que existe dentro de nós. Ajuda-nos a trabalhar a nossa reforma íntima e a desenvolver o nosso progresso da melhor maneira possível. Nós te pedimos proteção para esse grupo, para que cada vez mais ele se fortaleça e que possamos continuar aprendendo mais sobre a doutrina espírita com a ajuda de André Luiz. Graças a Deus. Graças a Deus.